A graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo, nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, que é o versículo 1 até o versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. E saindo ele do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Versículo 2. E Jesus respondendo lhe disse: Vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus amados irmãos, aqui Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a maior parte se cumpriu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, né? Invadiu Jerusalém e morreu mais de 1.100.000 judeus, né? Então o Senhor profetizou isso antes de acontecer. Antes de acontecer, o Senhor falou ao seu discípulo que isso ia acontecer, né? Então veja bem, o que é que Jesus está dizendo aqui? Os discípulos, eles estavam maravilhados com a estrutura do templo, né? Com a estrutura do templo, a coisa mais linda do mundo. O historiador Flávio José, ele fala que o templo era uma das maravilhas do mundo, que é a coisa mais bela, a coisa mais linda e maravilhosa, né? Aquelas pedras de mármore, aquelas estruturas, a coisa mais bela que era o templo. Então os discípulos ficou admirado e chamou a atenção de Jesus para mostrar a Jesus, veja como é lindo aquele templo. E Jesus, pela sua presciência, né, ele sabia o que ia acontecer. Ele disse ao discípulo: aqui não ficará pedra sobre pedra, né? Então nós estamos. Como eu volto a falar, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a maior parte se cumpriu no ano 70, né? A maior parte de Lucas, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a maior parte já se cumpriu no ano 70, né? Quando o general Tito invadiu Jerusalém. E matou muitos judeus. Foi uma chacina, né? Naquela época foi uma chacina. Então, foi relatada essa chacina foi relatada pelo Flávio José, um historiador, né? Então, veja bem, meus amados irmãos, no ano 33, né? Como eu falei, no ano 33, Jesus Cristo saiu do templo. E quando caminhava com seus discípulos, aproximava dele para mostrar o templo, né? Então, quer dizer, os discípulos estavam caminhando e os discípulos avistou o templo e mostrou a Jesus, né? Senhor, veja que edifício bonito, veja que coisa mais bela, né? Os discípulos ficou maravilhados, mas só Jesus, como sabia o que ia acontecer, Jesus relatou a eles, disse: aqui não ficará pedra sobre pedra. Então veja bem, meus amados irmãos, a profecia ela tem duplo cumprimento. A profecia bíblica ela tem duplo cumprimento. Então veja bem, o que eu quero dizer para os meus irmãos? O que aconteceu no ano 70 vai se repetir, entendeu? Vai se repetir. Então a profecia ela tem duplo cumprimento. E vai se repetir. O que vai se repetir na grande tribulação, né? Que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Mas veja bem, em Mateus 24, 21, o Senhor relata, que diz assim, Mateus 24, 21, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Então veja bem que do ano 70, o que aconteceu no ano 70 nem se compara o que vai acontecer na grande tribulação. O que aconteceu no ano 70 perante a grande tribulação é fichinha, nem se compara, né? Então veja bem, nós voltamos aqui para a mensagem. Então, como eu volto a falar, na década de 60 depois de Cristo, vários sinais sobrenaturais apareceram em Jerusalém.
né? E vários sinais sobrenaturais apareceram em Jerusalém. Então, o Senhor, ele está nos dando sinais do que vai vir, né? O que vai vir sobre a face da terra, que é a grande tribulação. Então, o Senhor, nós temos que conscientizar uma coisa, meus amados irmãos. Toda vez que o Senhor vai lançar um juízo sobre a terra, ele primeiro mostra os sinais. Pela misericórdia, não é que nós merecemos, mas pela misericórdia de Deus, que é muito grande, ele vai avisar que o juízo está vindo sobre a terra. Você entendeu, meus amados irmãos? O juízo está vindo sobre a terra, né? Então vamos lá. O primeiro aviso de Deus, antes de acontecer a destruição do ano 70 pelo general Tito, o Senhor avisou. Então houve vários sinais. E o primeiro sinais foi um desses, que eu vou relatar para meus amados irmãos. Em uma festa de Páscoa, uma luz brilhou de dia ao redor do templo. Isso foi o primeiro sinal. Isso foi relatado pelo historiador Flávio José. Ele relatou isso aqui, o que aconteceu nos 70. Então veja bem, o primeiro sinal que Deus mostrou para os israelitas que Deus ia enviar o juízo foi uma luz forte. Durante o dia a luz brilhou no céu e focada no templo, você entendeu? Uma luz bem forte, uma luz bem forte, aquela luz forte que você não aguentava nem olhar para ela. Então a luz forte, ela foi o primeiro sinal que Deus mostrou para os israelitas que Deus ia enviar o juízo, né? Então o segundo sinal, meus amados, foi uma vaca que era levada para ser sacrificada no pátio. Então os israelitas, como eles não aceitaram Jesus, eles vivem pela lei, né? Eles vivem pela lei, porque Jesus veio para eles, não aceitou. Então o povo de Israel ainda vive pela lei, entendeu? Então eles vivem pela lei. Por isso que eles ainda têm a prática do sacrifício, isso tudo. Então veja bem, uma vaca que era levada para um sacrifício no pátio, essa vaca, quando foi levada no sacrifício, para ser sacrificada no pátio, né? No pátio lá do sacrifício, quando a vaca chegou para ser sacrificada, meus amados irmãos, ela pariu um carneiro. Esse foi o segundo sinal. Você vê, uma vaca, ela pariu um carneiro. Foi o segundo sinal de Deus deu para eles, que o juízo ia vir sobre Jerusalém. Veja bem. Então vamos agora para o terceiro juízo. O terceiro sinal que Deus mostrou para os hebreus. Então veja bem, a porta do templo de Jerusalém, que gastava 20 homens para abrir ela, porque a porta do templo muito pesada, aquilo é uma coisa faraônica, coisa muito, muito linda que era o templo de Jerusalém. Então a porta que gastava 20 homens para abrir ela abriu sozinha. Quando eles estavam lá, a porta abriu sozinha sem ninguém tocar nela. Você vê uma porta que gastava 20 homens para abrir, ela abriu sozinha. Então esse foi o terceiro sinal que o Senhor mostrou para os hebreus, que o juízo ia chegar, se eles não se arrependessem e mudassem a conduta deles, né? Então veja bem, vamos para o quarto juízo. O quarto juízo foi o seguinte: pouco depois da festa, antes do nascer do sol, apareceu sobre as nuvens de Jerusalém visões de soldados atravessando os céus. Então veja bem, pouco antes da festa, né, na festa de Páscoa, antes do nascer do sol, isso foi antes do nascer do sol, de manhãzinha do sol se pôr, o sol nascer, apareceu aquela nuvem por cima de Jerusalém em forma de soldados armados, você entendeu? Aquela nuvem foi vista por todos lá. O Flávio José relatou isso, o historiador Flávio José. Aquela nuvem em forma de soldados armados, né? O que quer dizer? O Senhor estava dando mais um sinal para eles. Então o Senhor, pela sua misericórdia, foi enviando sinais para eles mudar a conduta, para eles se arrepender e chegar até Cristo, né? Devido ao pecado dos hebreus, né? Então, o quinto sinal foi o seguinte: no quinto dia de Pentecostes, ouviram no templo um ruído, e em seguida uma voz dizendo: saiamos daqui. Quer dizer, uma voz que veio do céu dizendo: saiamos daqui. E os israelitas procurou a voz para ver que não viram nada. Então, quer dizer, a voz veio do céu, né? Quer dizer, saiamos daqui.
né? Então, apesar desses sinais, desses 5 sinais que o Senhor enviou para alertar o povo hebreu, e eles nem ligaram para isso, você entendeu? Eles nem ligaram, eles continuaram na prática do pecado deles e continuaram, eles não deram ouvido aos sinais, à voz do Senhor, né? Então, meus amados irmãos, os judeus, sem levar conta desses sinais, os judeus só pensavam em se libertar do domínio romano, né? E eles rebeliaram contra Roma. Quer dizer, os judeus eles se rebeliaram contra Roma. Então eles não estavam, em vez dos hebreus se arrepender, se humilhar perante a potente face do Senhor, se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, não. Eles queriam vencer o exército romano com as suas próprias forças, né? Então, veja bem, Nero, o imperador Nero, que era o imperador da época, ficou sabendo da rebelião dos hebreus, né? Dos israelitas. Então Nero imediatamente convoca o general Vespasiano, né? E manda para a guerra, o general Vespasiano. Em 68 depois de Cristo, Nero morre. Então as legiões do Oriente declaram Vespasiano como imperador. Então Nero morreu e Vespasiano foi para o lugar de Nero, né? Então seu filho Tito, o filho de Vespasiano, seu filho Tito, com apenas 28 anos de idade, será o grande líder dos romanos nesta funesca guerra, né? O que quer dizer funesca? Quer dizer algo mortal que provoca a morte. Então, o general Tito foi apesar quem era para ir, era o general Vespasiano. Como o Nero morreu, Vespasiano foi para o lugar do Nero e Nero convocou o filho dele, o general Tito, para ir liderar essa guerra, né, contra os hebreus. Então esse jovem Tito, corajoso, de 28 anos, marcha contra Jerusalém com cerca de 24 mil soldados. Então veja bem, eu falo aqui para os irmãos, veja bem, o jovem Tito, corajoso, ele marcha para Jerusalém com 24 mil soldados. Olha aqui o sinal que o Senhor estava mostrando para os hebreus antes do acontecimento. Aquela nuvem passando no céu em forma de soldados todos armados. Então o que o Senhor mostrou já estava acontecendo aqui. O general Tito, com 24 mil soldados, marcha no sentido de Jerusalém. Então, veja bem, os judeus tinham como principal vantagem as enormes muralhas, né? Os judeus pensavam que as muralhas de Jerusalém nunca ia ser derrubadas, nunca ia ser, porque eram as muralhas muito altas, né? Eles nunca pensavam que ia ser... Eles confiavam, em vez de eles confiar em Deus, eles confiavam na muralha, né? Falou, não, aqui ninguém chega, aqui nós estamos salvos aqui dentro. Como a cidade de Jerusalém era toda cercada, né? Então, os judeus, mas os romanos tinham máquinas que lançavam pedras de 35 quilos. Veja bem, os judeus já estavam vindo preparados. Os judeus já tinham armas que lançavam pedra de 35 quilos, a uma distância de 400 metros. Os romanos usaram enormes arietes para derrubar as muralhas. E os judeus se defendiam como podia. Todos desesperados defendiam como podia. Então o que quer dizer ariete? Ariete é uma máquina com um tronco gigante para derrubar portões e muralhas, né? Aquela árvore. O que quer dizer ariete? Tipo um tronco de árvore grande que eles vão batendo assim na muralha, faz tipo um cabo de força, vai bater na muralha, no portão até derrubar o portão, né? Então, veja bem, o que aconteceu nesse ponto? O general Tito sitiou Jerusalém. Ele cercou Jerusalém. Ali não entrava e não saía. Ele chegou ao ponto que ele sitiou Jerusalém. Ele parou diante e sitiou Jerusalém. Não entrava e nem saía ninguém. E os judeus lá dentro de Jerusalém, né? Com a falta de trigo, os judeus buscavam alimento ao redor de Jerusalém. Então o general Tito, né? O general Tito manda cortar as árvores para impedir eles de buscar o alimento, né? Para buscar o trigo. Eles
ele saía pelo esconderijo dele, pelos muros, e ia buscar o trigo, escondido dos soldados. Só que o general Tito ficou sabendo que ele estava fazendo isso e cortou todas as árvores que tinha ao redor de Jerusalém para ele melhorar a visão, para ele ter uma visão mais ampla do que estava acontecendo ao redor de Jerusalém, né? Então, meus amados irmãos, como resultado, dentro de Jerusalém, os que morriam não eram enterrados, pois a fome de diversas situações os impedia. Então veja bem, como o general Tito sitiou Jerusalém, não tinha como os hebreus sair e não tinha como entrar nada. O alimento que eles tinham lá dentro, eles foi consumindo e foi acabando. Chegou a um ponto que o alimento acabou tudo, não tinha como. E muitos morreram de fome porque não tinha o que comer mais, né? Só para você ver, isso aqui é o que aconteceu no ano 70 e nem se compara o que vai acontecer na grande tribulação. Que o Senhor ele enfatizou muito o Senhor Mateus 24, 21, que nunca houve e jamais haverá dias como esse. Então o ano 70 nem se compara à grande tribulação. O que aconteceu no ano 70 é fichinho do que vai acontecer na grande tribulação, né? Então, veja bem, aí os cadáveres, como ia morrendo de fome, debilitado, morrendo de fome, ia caindo, não tinha como nem eles enterrar, porque não tinha como sair de Jerusalém, não tinha como enterrar. Então eles mesmo iam pisando por cima de cadáver e foi aquela coisa mais terrível do mundo, né? Então veja bem, como não havia como caminhar sem pisar em cadáver, né? Então veja bem, aquelas pessoas que foram enfraquecendo e não tinham o que comer e foi morrendo, né? Foi morrendo devido à fraqueza. Então muitos comiam feno podre, sola de sapato, pedaço de couro, né? Aqueles couro que eles usavam nas armaduras deles, muitos comiam aquilo ali porque não tinha mais nada para comer. Então veja bem, então isso aqui é o que aconteceu no ano 70, né? Muitos não importa, pensa que só porque passou essa pandemia, assim, que deu uma refrescadazinha, não é que passou a pandemia, mas ela deu uma normalizada ali. O povo de hoje pensa que as coisas vão melhorar. Ah, não, agora vai tudo voltar ao normal, que tudo. Não, não vai voltar ao normal. Simplesmente o Senhor é tipo assim, vou fazer uma simbologia. O Senhor, ele simplesmente tá com a corda no pescoço, ele afrouxou a corda um pouquinho. E simplesmente ele afrouxou a corda, mas vai vir a segunda onda. Os irmãos podem esperar a segunda onda que vai ser pior do que essa pandemia. Você entendeu? Aí a corda vai ser apertada mesmo, vai ser com força. Então, não se iluda com isso que as coisas vão melhorar, que daqui para frente vai ter prosperidade, que não há prosperidade, né? Nós estamos vivendo já os últimos dias da igreja na terra, né? Então veja bem, então houve uma mãe que matou o seu próprio filho, né? Houve uma mãe que matou seu próprio filho. Isso aconteceu lá na época do ano 70 em Jerusalém. Como a mãe estava desesperada com fome, ela matou seu próprio filho e comeu seu próprio filho. Isso aqui aconteceu no ano 70. Isso foi registrado pelo o historiador Flávio José. Você entendeu? Então não é brincadeira. Você entendeu? Muitos pensam, vivem como se nada tivesse acontecido, né? Então nós temos que ver que Deus ele usa o homem para cumprir as escrituras. E o que Deus está fazendo é isso. Então veja bem, meus amados, os romanos ainda assim, com muita dificuldade, entraram em Jerusalém. Com muita dificuldade, então quer dizer, o general Tito sitiou Jerusalém e esperou eles acabar a comida e sabia que eles iam morrer. Eles não tinham como sair para pegar água, para pegar comida, não tinha como. Então, o general Tito, é por isso que ele sitiou Jerusalém. Ele falou, vamos cercar, porque aqui não tem como eles sair para buscar alimento. Então, nós vamos ficar firme aqui, que eles vão morrendo devagarzinho, depois nós invadimos. Então, foi isso que o general Tito fez, né? Então, meus amados, mas durante o combate, quando o general Tito conseguiu entrar em Jerusalém, que chegou a derrubar os muros de Jerusalém, durante o combate, um soldado atirou uma tocha, né? O general Tito fez de tudo para apagar o fogo. O general Tito não queria tacar fogo em Jerusalém, então o general Tito fez de tudo com os outros lá
para tentar apagar o fogo. Mas esse incêndio, não teve êxito, essa tentativa de apagar o fogo. O incêndio foi tão intenso que ocorreu no mesmo mês e dia que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tentou incendiar também com a invasão, quando na época do profeta Jeremias, que o profeta Jeremias profetizou que se o povo de Israel não se arrependesse, o Nabucodonosor ia tomar Jerusalém, ia levar cativo os hebreus. Então isso já aconteceu. Nabucodonosor invadiu e tomou, você entendeu? Invadiu e levou os cativos. E o tanto de gente que o soldado de Nabucodonosor matou. Então o Senhor, toda vez que ele vai lançar um juízo sobre a terra, ele avisa antes, né? Então, meus amados irmãos, o negócio não é brincadeira. Tudo aí, o que eu vejo aí, o cenário que eu vejo hoje, o povo pensa que tudo vai voltar ao normal, estão aí na rua, tudo bebendo, farriando, você entendeu? Tudo metendo a cara na cachaça, tudo farriando, vivendo. Quer dizer, eles pensam, agora graças a Deus acabou, não vai ter mais pandemia. Mas vai vir a segunda onda. A segunda onda está indo, vai chegar pior do que essa. Porque o Senhor ele simplesmente afrouxou para ver a reação do povo. Só que o povo não quer se arrepender. O povo não quer vir para os caminhos, não quer se arrepender e não quer mudar a sua conduta de vida. Então Deus, ele não vai aliviar não, ele vai apertar. Só que agora quando o Senhor apertar, vai apertar mais forte ainda, né? Então, meus amados irmãos, após o templo ser queimado, Flávio José, ó, você vê. Após o templo ser queimado, Flávio José diz que apareceu uma estrela no céu em forma de espada e foi vista por um ano. Então foi mais um sinal. O que é o sinal da espada que o Senhor lançou no céu? É o sinal que a espada caiu sobre Jerusalém. Eles caiu tudo ao fio da espada, né? Então veja bem, nesta guerra no ano 70, Jerusalém matou. E nesta guerra do ano 70, em Jerusalém morreu 1.100.000 soldados judeus, né? Só nessa guerra em Jerusalém morreu 1.100.000 judeus, né? Que morreu com a invasão do general Tito. Vários judeus fogem para Massada, né? Muitos judeus fugiram. Muitos judeus conseguiram na hora da invasão que o general Tito entrou em Jerusalém. Muitos correram e fugiram para Massada, né? A Massada é tipo uma montanha. Eles fugiram e ficaram lá escondidos do general Tito, né? E mesmo assim não adiantou. Não adiantou que eles cercaram. Eles descobriram que os judeus tinham ido para Massada e foram para lá. E esses judeus, quando viam que ia ser pego, né? Que ia ser pego por eles, os próprios judeus eles tomaram veneno lá, não sei como que aconteceu, que medicamento que eles tomaram, que eles, para não morrer ao fio da espada, eles pegaram e se suicidaram, né? Porque eles viram que não tinha saída para eles viram que não tinha saída, porque eles sitiaram Massada também. Então eles viram que não tinha saída, aí os judeus foi e se falaram, não, nós vamos se matar, mas é melhor nós suicidar do que nós ver nossos filhos aqui sendo massacrados por general Tito, e eles vão estrupar nossas mulheres, e para nós não ver isso, nós preferimos nós suicidar. Então veja bem que Deus, pela sua misericordioso, ele está nos avisando do que vai acontecer, né? Do que vai acontecer. Só que o povo hoje não está nem aí, né? Não está nem aí, o povo nem está ligando, o povo não, vai tudo voltar ao normal, graças a Deus que Deus colocou sua mão. Não, Deus ele quer, o que Deus quer dessa nação, do mundo, é arrependimento. Deus quer que o povo abandone a idolatria, né? Deus quer que o povo abandone a bebedeira, abandone a prostituição. Então é isso que Deus quer, que o povo abandone e volte, se arrependa e volte para ele. Mas só que o povo, eles não tá dando ouvido, né? Não tá dando ouvido à voz do Senhor, não tá dando ouvido. O povo tá voltando a levar a vida de qualquer maneira. Então é muito bem claro. Eu vou ler aqui
uma mensagem que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3, né? Que diz assim: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida de modo algum escapará. Então nós estamos vivendo isso aqui, essa mensagem, esse 1 Tessalonicenses no capítulo 5 no versículo 3, isso aqui Deus está falando do anticristo, né? Após o arrebatamento do anticristo, após o arrebatamento da igreja, o anticristo ele vai proclamar a paz de 3 anos e meio, uma falsa paz de 3 anos e meio, né? Ele vai falar, não, e agora vai voltar tudo bem, e esse povo que foi levado no arrebatamento, que sumiu da terra, é o povo que estava, povo falso, o povo que estava incomodando. Então vai ficar só nós aqui que são os verdadeiros cristãos, então a arma que Satanás usa é a mentira, né? O poder que tem Satanás é a persuasão, é de persuadir, é a mentira, né? Então Satanás, como o anticristo ele vai ser o único homem que vai receber Satanás no seu corpo, né? O anticristo ele vai fazer descer fogo do céu e vai fazer maravilhas, que o diabo ele também tem poder, né? Então esse versículo aqui que eu acabei de ler é da falsa paz que vai acontecer após o arrebatamento, né? Vai ter uma falsa paz de 3 anos e meio. Então veja bem, a falsa paz depois dos outros 3 anos e meio vai ser de grande tribulação. Por isso que a grande tribulação ela é dividida em duas partes. É tribulação e depois grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio, que vai formar os 7 anos. Entendeu, meus amados irmãos? Então não há melhora, não há melhor. É tempo, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo pregado. Hoje não tem desculpa para as pessoas falar, eu nunca ouvi falar, ninguém nunca me trouxe uma mensagem. Não, hoje nós temos aí a internet, nós temos aí o rádio, tem a televisão, tudo está pregando o evangelho. Todo mundo já ouviu o evangelho. Então nós estamos vivendo os dias de Noé, Noé, quando ele foi fazer a arca, Deus pediu para ele fazer a arca, mas Noé também, ele pregou o evangelho, né? Ele pregou o evangelho durante 120 anos. Só que o nosso tempo aqui já acabou, você entendeu? O nosso tempo já acabou. Nossos tempos aqui já estamos vivendo aqui os últimos dias da igreja na terra. É hora de nós pedir perdão aos nossos pecados e viver para Deus. É viver para Deus, não há tempo mais para nada. Nós temos que desconectar da terra e conectar no céu. Porque Jesus ele diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Maria não pode fazer nada por você, Sebastião não pode fazer nada, você entendeu? O pastor não pode fazer nada, o padre não pode fazer nada, só Jesus que pode fazer, né? Então Jesus é o caminho, é tempo de nós pedir perdão dos nossos pecados e viver uma vida santa, porque Jesus ele vem buscar um povo santo, ele não vem buscar um povo que vive de qualquer maneira, né, meus amados irmãos? E tanto é que lá em Hebreus 12:14 o Senhor diz assim na sua palavra, sede santo porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá a Deus. Então o Senhor está falando, ele é santo. Agora o que tem nas religiões, muitas religiões ensina as pessoas a viver de qualquer maneira. Viver de qualquer maneira. Não, você pode viver de qualquer maneira, depois Jesus te entende. Não, perdão, Jesus não entende, entendeu? Jesus ele não veio pregar uma religião. A verdadeira palavra está na Bíblia Sagrada. Jesus não veio pregar tanto a religião católica como a religião evangélica, adventíssima do sétimo dia, tanto ele distorce a palavra de Deus, entendeu? A religião, meu amado e minha amada irmã, ela não pode salvar. Só Jesus pode salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus ele faz um convite para você, ele diz assim, venha como estás, né? Venha como estás. Jesus não importa que se você bebe, se você fuma, se você usa droga, Jesus está te chamando, venha como estás. Aí muitos usam essa desculpa e falam assim, quando eu largar a bebida, quando eu largar o cigarro, eu volto para Jesus, eu vou
Não, você nunca vai largar, isso é desculpa esfarrapada, você nunca vai largar. Então Jesus está dizendo agora, venha como está. Você pode vir cheirando cocaína, você pode vir bebendo cachaça, você pode dizer, pode vir na prostituição, você pode dizer três, quatro mulheres, você pode vir para Jesus. Você não pode só permanecer do jeito que você está. Mas para vir para Jesus, você pode vir. Quem vai fazer quem vai fazer a obra não é você, não pode fazer sozinho. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo começa a entrar em você e fazer a limpeza, né? Porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar e vai começar a fazer a limpeza. O Espírito Santo que vai te dar força para você largar os vícios. Mas não pense você que você sozinho dá conta, que você não dá conta. Aí você fala assim, ah, mas quando eu largar a cachaça, eu volto para Jesus. Isso é desculpa. E já imagina que se você fala assim, quando eu largar a bebida, quando eu largar a prostituição, eu volto para Jesus. Se você estiver cruzando uma rua, um carro vem te pegar e te matar na hora, ali acabou para você. Após a morte, em Hebreus 9:27 diz, após a morte segue-se o juízo. Quanto à vida, há esperança. Após que você morrer, acabou para você. Você entendeu? Se você morrer com Jesus, o seu destino é o céu. Mas se você morrer sem Jesus, seu destino é o inferno. Então reflete nessa mensagem, meu amado e minha amada irmã. É tempo de buscar a Deus. Porque o que nós vivemos aqui na terra nem se compara ao que Deus tem reservado para nós na eternidade. Em João 14 o Senhor diz, eis que vou preparar lugar, e depois vou vir e vou buscar vocês, né? Que o Senhor diz, que o que ele vem buscar? Ele vem buscar no arrebatamento. A esperança da igreja, a esperança do crente fiel é o arrebatamento, porque quem ficar vai sofrer as consequências. Eu acabei de relatar o que aconteceu no ano 70 com o general Tito, né, quando invadiu Jerusalém. Então veja bem que nem o dilúvio que matou aquela raça humana todinha, nem Sodoma e Gomorra